Olá, pessoal do terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 23ª aula de Sociologia, tá? Essa aula aborda o conteúdo do módulo 23 da apostila de vocês, que é status, papel social e mobilidade social. Gente, nós vamos falar também de prestígio e estima, que são duas coisas bastante diferentes, tá? Todos esses conceitos, na verdade, isso são conceitos sociológicos, né? Na verdade, isso aí são conhecimentos que vocês devem ter para poder entender melhor tanto a sociologia como a vida, como todas as outras profissões. Quer ver? Nós vamos começar pelo exemplo de status. Gente, hoje em dia, a gente fala de status, a gente lembra daquele negócio do status do WhatsApp, né? Aquilo que você posta, foto, texto, alguma coisa assim. E também a gente fala de status. Ah, aquele cara tem status porque ele anda num Jetta, ou numa Mercedes, ou numa BMW, enfim. Então, para nós, na linguagem vulgar, no senso comum, status significa já um status elevado, uma posição elevada. Mas status, gente, significa qualquer posição, lugar, certo? Numa sociedade estratificada como a nossa, por exemplo, e a grande maioria das sociedades ao redor do mundo, status significa qual a posição que aquele indivíduo ocupa na sociedade, tá? O status tem muito a ver com o trabalho, né? Tem muito a ver com a profissão. Por exemplo, existem várias profissões diferentes e cada uma delas tem um status na sociedade. Cada uma delas ocupa uma posição na sociedade. Ou seja, status diversos. Qual é seu estado? Qual é sua posição social? Ah, eu sou médico. Qual é seu status? Qual é sua posição social? Ah, eu sou engenheiro ou arquiteto, enfim. Então, gente, o status não é, como eu falo sempre, saia do senso comum. Não é só aquilo do WhatsApp e nem, status social é o cara que já tá, que tem aquele status, que posta muita foto na internet, andando de jet ski, anda de carrão, Mercedes, BMW, enfim. O- Todos têm status, né? Todos os indivíduos têm. Até aquele desempregado, o status dele qual é? Desempregado. E o presidente da República também tem status. Qual é o status do presidente da República? Administrador da nação. Percebe? Então, o status é de acordo com o extrato, ou seja, a camada da sociedade que aquele indivíduo ocupa, certo? Aí eu fiquei de falar para vocês a respeito de prestígio e estima. Gente, o prestígio é relacionado à posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Por exemplo, o médico tem prestígio de médico, né? O dentista tem o prestígio de dentista, o engenheiro tem o prestígio de engenheiro. Agora, a estima tem a ver com o desempenho dele, desempenho individual. Por exemplo, um prestigiado médico, ele é um médico famoso como médico. Agora, um estimado médico, aí já é um médico que todo mundo adora ir lá conversar com ele, porque ele é um cara legal, um cara compreensivo, um cara que explica o que está acontecendo, você entendeu? Engenheiro é a mesma coisa. Um prestigiado engenheiro é um engenheiro famoso. Agora, um estimado engenheiro é aquele engenheiro que as pessoas gostam dele, tá? Tanto em qualquer posição. Se ele for, por exemplo, um engenheiro de produção numa empresa, além de ser engenheiro, além de ter o prestígio do conhecimento dele, os empregados, aquela turma da produção, adora ele porque ele é um cara legal, ele conversa com as pessoas, enfim. Prestígio tem a ver com a posição social determinada pela sociedade. E estima está relacionado diretamente com o desempenho
individual, né, daquele profissional. Gente, aí a gente passou de estar... Papel social, gente. Papel social é uma coisa assim que, para definir, a gente tem que entender que representar um papel social não é ser um hipócrita, não é ser um fingido. Sabe, um cara que tá sentindo uma coisa tá fingindo outra. Até tem essa dinâmica no exercício do papel social, mas não é proposital. Isso é exigido pela sociedade, exigido pela posição, pelo status do indivíduo. Ou seja, eu vou usar até um exemplo que eu vi na apostila aqui que eu achei bacana. Um militar. Qual é o papel social dele na instituição militar? Soldado, cabo, sargento, tenente, enfim. Né? Vários status. Mas lá é rígido, sim senhor, não senhor, continência pra cá, continência pra lá. Aquela coisa formal, né? Esse mesmo militar, esse mesmo integrante das Forças Armadas, ele não é assim na casa dele. Na casa dele ele tem a esposa, que ele trata com carinho, os filhos, num ambiente mais informal. Percebe? Ele tem a família dele, os pais, os amigos, enfim. Ele pode até ser rígido, normalmente, é a personalidade dele. Mas no quartel, entre aspas, na unidade militar em que ele trabalha, ele segue a normativa, né, as instruções de convívio social militares. Na vida social, fora da unidade militar em que ele trabalha, do quartel, ele é o fulano de tal, o Zé, o Luiz, o Pedro, enfim. Você entende? Papel social é isso. Por exemplo, o papel social daquele... Lembra daquele engenheiro que eu falei agora há pouco? O papel social daquele engenheiro é ser amigo da patota da produção da empresa que ele trabalha. Mas o status dele qual é? O status é engenheiro, gerente de produção. Você entendeu? Então, perante os chefes, ele vai chegar lá, vai mostrar relatório, não, porque nós estamos produzindo assim, assim, assado. Ele representa o papel social na chefia, na diretoria da empresa, por exemplo. Com o pessoal da fábrica, ele é camarada. Por quê? Porque ele é um engenheiro estimado. O pessoal gosta dele. Estima tem a ver com uma emoção positiva. A estima é uma emoção positiva. Então, aquele engenheiro, né, formal, que com os chefes ele é todo detalhista, produtivo, assim, eficiente, lá na fábrica ele consegue ser um engenheiro, mas amigo da galera. Ele consegue ser estimado pela patota da fábrica, entendeu? É isso, são as grandes diferenças. Aí a gente vai passar para um tópico, gente, que eu até mencionei na hora que a gente conversou a respeito de status, né, de posição, que é a estratificação social. Gente, extrato nada mais significa do que camada, né? Extrato 1, extrato 2, extrato 3 são camadas, né? A estratificação social é nada mais, nada menos que a camada na qual o indivíduo está incluído na sociedade, né? Eu vou dar como exemplo a nossa sociedade, a sociedade brasileira, formando uma pirâmide social. A base, que é mais larga, ela ela abrange a maioria das pessoas que não tem um poder aquisitivo, uma situação financeira extremamente privilegiada. Nem nada privilegiada, né? Tá na base da pirâmide. Trabalha para sobreviver, enfim, vende o trabalho, como a gente falou há um tempo atrás, nas relações de trabalho. Aí a pirâmide vai subindo, você percebe que ela vai afunilando, né? Então, assim, as camadas vão... Existem as camadas, porém elas vão ficando cada vez menores em termos de largura, em termos de altura e em termos de largura, né? Ou seja, afunilando. Essa pirâmide social significa justamente a formação, a estratificação de uma sociedade.
Ela pode ser piramidal, como é a brasileira, ela pode ser em forma de uma ampulheta, como existem várias sociedades no mundo, ela pode ser reta, pode ser um quadradão, né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma. As sociedades primitivas, as sociedades tribais, elas são praticamente iguais. O poder é de referência. A, como a gente estava falando a respeito de estima e de prestígio, a estima é natural do indivíduo, né? Tem a ver com a personalidade que o indivíduo tem. Porém, o prestígio é alcançado através de atos, através de comportamentos. Então, na pirâmide social baseada no poder aquisitivo e nas posses, nós temos o desenho de uma pirâmide, né? No desenho da estratificação social da sociedade brasileira, por exemplo. Numa sociedade tribal, a gente teria um retângulo, né? Que todos têm as mesmas posses, têm os mesmos recursos, as mesmas oportunidades, mas existe aquele pessoal que está lá embaixo e existe aquele pessoal que está lá em cima do quadrado na sociedade tribal, que são os chefes, né? Como é que eles chegaram lá? Referência, aprenderam, lideraram bem uma equipe, sei lá, enfim. Tem N métodos aí de se galgar posições, mas não significa, numa sociedade tribal, que o cara é mais rico ou mais pobre. Numa sociedade capitalista como a nossa, e de distribuição de renda muito desigual, a gente tem o desenho piramidal, né? A base larga, com a maioria da população, e o topo praticamente afunilado, né? Assim, praticamente não, efetivamente afunilado, em forma de ponta, né? Porque são pouquíssimos que têm uma renda e um poder aquisitivo extremamente alto. Agora, gente, a gente vai falar de mobilidade social. A mobilidade social, como o próprio nome já diz, é movimentação, tá? Mas eu preciso ressaltar para vocês que existe a movimentação horizontal e a mobilidade social vertical, né? Tem a mobilidade social horizontal e tem a mobilidade social vertical. Gente, na mobilidade social horizontal, que é a mais simples, a gente vai usar um exemplo assim crasso. Um exemplo prático, né? Na verdade, não é crasso. Ele é possível e é o mais comum, porém é prático, né? A troca de emprego. Mas a troca de emprego te mantendo nas mesmas características, né? Te mantendo no mesmo extrato vertical da sociedade. Se você, por exemplo, recebe uma promoção, ou você sai do seu emprego para ocupar um cargo mais alto em outra empresa, aí você teve uma mobilidade social vertical. Apesar dela ter sido inclinada, né? Uma posição diferente, foi vertical, porque você mudou de extrato, né? Mudou de camada. O seu status não é mais, por exemplo, o de supervisor, passa a ser o de gerente, né? Novamente lembrando que o gerente pode ser um gerente prestigiado, né? Um prestigiado gerente de vendas, todo mundo conhece, coisa e tal. E pode ser um gerente estimado. A equipe de vendas adora o cara é muito gente boa, enfim. É importante que vocês saibam que a partir do momento que vocês trocaram de status numa sociedade capitalista, a partir do momento que vocês trocaram de camada, né? Quando eu falo extrato é camada. A partir do momento que vocês mudaram o status social, vocês subiram ou desceram, essa mobilidade social, ela é vertical. E quando você se mantém no mesmo extrato social e troca de posições na horizontal, que é o caso de trocar de emprego, por exemplo, ocorreu mobilidade social? Sim, só que foi horizontal. Você continuou no mesmo extrato, na mesma camada da sociedade. Então, gente, recapitulando, o status tem a ver com a hierarquia, tem a ver com a estratificação, né? A posição
social do indivíduo, né? Status significando lugar, significando o estado que ele está, tem a ver com as camadas sociais, com a estratificação. Prestígio e estima são coisas bastante diferentes. Prestígio tem a ver com o status atribuído, né? A sociedade atribui um status ao indivíduo, né? Delega a ele uma posição de acordo com as suas capacidades. E o status, esse aí é status imposto, né? O status adquirido é aquele adquirido por mérito. Vem do esforço próprio do indivíduo, que normalmente é o que aufere, é o que confere estima, né? O cara, porque veja, perante a sociedade, o status de um indivíduo é médico, né? Que é um exemplo mais simples. Perante a sociedade. Agora, perante a sociedade médica, os profissionais, o conselho regional deles, né, o CREMESP e tal. Perante os pacientes desse médico, ele é um médico estimado, ele é um amigo, ele é um cara próximo, tá? Aí, pra gente continuar revisando, o papel social tem a ver com a forma que o indivíduo age de acordo com as necessidades sociais do meio, tá? Não tem a ver com mentira, nem hipocrisia, nem falta de autenticidade. Ele se comporta de acordo com as necessidades sociais do meio. Por exemplo, eu, professor, com vocês, sou de um jeito. Com os amigos, sou de outro. E assim vocês também. Na escola, com os amigos, vocês se comportam de um jeito, provavelmente com os pais ou os responsáveis em casa de um outro jeito diferente. Percebe? Isso aí é exercício do papel social, é representação do papel social, tá? Aí a gente falou de estratificação que está intimamente ligada com o status, né? E agora só falta a gente revisar a mobilidade mesmo, gente. Vertical, você troca de camada. Numa sociedade capitalista que valoriza as posses, você troca de camada na vertical e passa a exercer status numa camada menor da população, de acordo com a altura. Existem sociedades que permitem maior mobilidade, tanto na horizontal como na vertical, mas principalmente na vertical, né, que são as sociedades que valorizam menos as tradições, né? Por exemplo, a gente vai usar um exemplo agora da Idade Média, né? Um exemplo da monarquia na Idade Média. O status de um príncipe na Idade Média era status de nobre, lembra? A hierarquização da Idade Média, servos, nobreza e clero, lembra disso? Então, por ele ser filho de um rei, ele continua na nobreza. Então, praticamente, é impossível, era, né, naquele tipo de sociedade, a mudança de classe, a mudança de status, a mudança de extrato social. Porque o servo nunca iria ser um nobre. Talvez fosse um componente do clero, mas era raridade. Agora, tem sociedades que a estratificação, que a mobilidade social acontece com mais facilidade. São sociedades que não se preocupam tanto com a hierarquia, com a tradição, né? Não se preocupam tanto com a tradição, estão mais ligadas à capacidade de cada indivíduo. Por isso que a gente diz que algumas sociedades são mais, que elas permitem a maior mobilidade social. Aqui na apostila fala da brasileira, né? Fala da sociedade brasileira que apesar de parecer democraticamente econômica, ou seja, o cidadão tem condição de se mover, tem condição mais fácil, né? Tem mais facilidade de se mover verticalmente na sociedade. Aqui diz que isso é só uma aparência. A apostila afirma que é só uma aparência, porque
a distribuição de renda é muito desigual. Então, por mais que haja mobilidade vertical, esse indivíduo ele não alcançará, ou alcançará, sei lá, mas com mais dificuldade, as camadas superiores da economia, certo? Isso foi só para fazer uma revisão rápida, gente. Eu acredito que nós esclarecemos bem esses conceitos sociológicos, tá? Pela atenção de vocês eu agradeço e desejo bons estudos.